Em destaque no Panorama CBN. Depois dos ataques de Javier Milei a Lula e ao ministro Alexandre de Moraes, o governo brasileiro orienta ministros e aliados a baixar o tom. O Itamaraty tenta medir o impacto da crise e evitar que a troca de ofensas prejudique ainda mais a relação com a Argentina. O vídeo que recriou a imagem e a voz de Jair Bolsonaro por inteligência artificial vai ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça vai decidir se o conteúdo violou as regras eleitorais e as restrições impostas ao ex-presidente na prisão domiciliar. Pesquisa Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros afirma não receber influência de familiares, imprensa, redes sociais ou líderes religiosos na hora de escolher o presidente. Entre os eleitores que votaram em Lula ou Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, 92% dizem que não se arrependem. O Rio Grande do Sul está em alerta máximo para chuvas que podem passar dos 100 milímetros em 24 horas, com risco de alagamentos e inundações. E no Japão, um terremoto de magnitude 7,1 provocou um alerta para ondas mais fortes e deixou cerca de 40 mil imóveis sem energia. Hoje é terça-feira, 28 de julho, e o Panorama CBN está no ar. Ótimo dia para você, ligado aqui no Panorama CBN dessa terça-feira. Eu sou o Gabriel Freitas e a gente começa agora mais uma edição do Panorama com as principais notícias do Brasil e do mundo, para você começar o seu dia bem informado. Participa aí do Panorama, manda sua mensagem, seu comentário, seu recado para o meu e-mail gabriel.freitas@cbn.com.br, no meu Instagram também, o @gabafreitas, e logo mais eu também leio alguns comentários que você está deixando lá no Spotify. Tem uma parte de comentários lá, muita gente comentando, pedindo um alô. Então, no final dessa edição, eu volto aqui para lembrar de todo mundo. Inclusive, amanhã Bianca Santos está de volta, hein? Então, essa é a minha última edição. Já te agradeço de antemão aqui por ficar com a gente durante esses últimos dias. E a gente já abre o panorama de hoje com o noticiário internacional, com uma informação que entrou agora cedo, né? Um terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o sul do Japão às 4h27 da manhã, no horário de Brasília. O epicentro foi na província de Kumamoto, na ilha de Kyushu. O tremor aconteceu a cerca de 10 quilômetros de profundidade. Em alguns pontos, chegou ao nível 7, que é o mais alto da escala japonesa de intensidade. Logo depois do terremoto, a Agência Meteorológica do Japão emitiu um aviso para a possibilidade de ondas maiores na Baía de Ariake e também no Mar de Yatsushiro. As autoridades estão pedindo que os moradores se afastem da costa. Também há um alerta para novos tremores mais fortes nas próximas horas. Cerca de 40 mil imóveis ficaram sem energia depois desse tremor. Os trens-bala e outras linhas ferroviárias da região tiveram a circulação interrompida para a realização de inspeções. Até o momento em que a gente está gravando esse panorama, não havia confirmação de mortes e nem um balanço completo dos danos. As autoridades também informaram que não foram encontradas alterações nas 3 usinas nucleares próximas da área atingida. O governo japonês já montou uma equipe de emergência e enviou aeronaves para avaliar a situação. Como o Panorama CBN é gravado, esse é o retrato de agora, né? A informação deve mudar ao longo da manhã, por isso, acompanhe aí as atualizações na programação da CBN e nos canais oficiais. Voltando aqui para o Brasil para te contar que o país abriu uma nova disputa contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. O governo está questionando as 2 tarifas que entraram em vigor nesse mês, né? A primeira, que acrescentou 25% sobre parte dos produtos brasileiros, e a segunda tarifa de 12,5%. Em uma parte das exportações, as 2 cobranças se acumulam. A tarifa chega a 37,5% sobre máquinas e equipamentos, calçados, móveis, confecções, madeira, gorduras e óleos. O Itamaraty está afirmando que as medidas não têm justificativa e desrespeitam compromissos assumidos pelos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. O pedido apresentado pelo Brasil abre uma fase de consultas.
Os dois países vão ter a oportunidade de negociar uma solução e, se a conversa não avançar, o governo brasileiro pode pedir a formação de um painel para julgar o caso. Mas uma decisão sobre esse assunto ainda pode levar bastante tempo, viu? O órgão que analisa os recursos está parado. Isso significa que um país derrotado pode recorrer e deixar o processo sem uma conclusão definitiva. É a segunda vez em cerca de um ano que o Brasil leva tarifas americanas à OMC. O processo anterior estava tratando das sobretaxas impostas em 2025. O governo abriu outra disputa porque essas novas tarifas foram adotadas com justificativas diferentes. Enquanto o caso segue na organização, o governo então está mantendo a negociação direta com os Estados Unidos, todo esse diálogo que ainda está sendo mantido. O vice-presidente Geraldo Alckmin já disse que a intenção não é responder com uma nova rodada de tarifas agora. Todo o debate está acontecendo para depois o Brasil decidir o que vai fazer. E a crise diplomática entre o Brasil e a Argentina, que foi tema nas duas edições do Panorama CBN de ontem. Tudo começou, se você está chegando só agora aqui, não está sabendo do que aconteceu, tudo começou depois que o Javier Milei participou da convenção do PL, que oficializou o Flávio Bolsonaro como candidato à presidência e, neste evento, fez ataques a Lula e ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, pessoal, a ordem dentro do governo brasileiro é baixar o tom. O Itamaraty e o Palácio do Planalto estão orientando ministros e aliados a não responderem no mesmo nível aos ataques do presidente da Argentina. A diplomacia brasileira considera muito graves as ofensas feitas por Milei. Ao mesmo tempo, houve incômodo com as respostas pessoais dadas por integrantes do primeiro escalão do governo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, por exemplo, chamou Milei de palhaço durante uma entrevista e fez comparações entre as economias dos dois países. O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, defendeu uma reação diferente. Ele pediu que as autoridades brasileiras não entrem no jogo do presidente argentino. Eu penso que nós temos que virar a página, porque esse tipo de deselegância, de um presidente vir ao Brasil para ofender autoridades, ela não coaduna com séculos de tradição, de amizade entre os dois povos. Não precisamos aceitar esse tipo de provocação. Acho que o Brasil tem todo o direito de manifestar contrariedade com o comportamento impróprio de um chefe de Estado no território nacional. Nós temos que fazer isso porque temos que dignificar o povo brasileiro, é uma questão de autoestima do povo brasileiro, mas nós temos que olhar para frente e continuar construindo uma relação próspera como a que temos com a Argentina. Bom, enquanto as respostas políticas continuam, o Itamaraty está tentando medir o tamanho do estrago na relação entre os dois países. O chanceler Mauro Vieira se reuniu por cerca de 40 minutos com o embaixador do Brasil em Buenos Aires, o Júlio Bitelli. O diplomata foi chamado de volta a Brasília depois das ofensas feitas por Milei durante essa convenção. Bitelli também teve uma conversa rápida com o presidente Lula. Uma nova reunião com Mauro Vieira deve acontecer depois que o chanceler voltar do Peru. Uma viagem de Mauro Vieira que a gente te conta logo mais aqui no Panorama. Do lado argentino, a reação não ficou restrita aos adversários mais conhecidos de Milei. Mais de 30 deputados apresentaram uma proposta de repúdio formal ao presidente. O grupo está afirmando que Milei interferiu nos assuntos internos do Brasil e colocou em risco uma relação importante para os dois países. A aprovação da nota é considerada difícil porque a oposição não tem maioria na Câmara Argentina. Milei segue compartilhando críticas a Lula nas redes sociais. O governo brasileiro, por outro lado, está tentando deixar a resposta nas mãos da diplomacia e evitar que a troca de ofensas cresça ainda mais. Essa viagem de Mauro Vieira ao Peru é para a posse da presidente Keiko Fujimori, que vai tomar posse hoje como presidente, levando o sobrenome da família de volta ao comando do país depois de 26 anos. A cerimônia vai acontecer no Congresso, lá em Lima, capital peruana. Entre os convidados estão o presidente da Argentina, Javier Milei, o rei Felipe VI da Espanha, o chanceler Mauro Vieira
que vai representar o governo brasileiro. Lula não vai, né? Keiko tem 51 anos e vai ser a primeira mulher eleita pelo voto popular para presidir o Peru. A vitória só foi confirmada depois de semanas de contestações e análise dos votos questionados. Ela recebeu 50,135% dos votos. 50,135%. Foi necessário um número a mais para mostrar essa diferença contra o adversário Roberto Sanches, que ficou com 49,865%. Uma diferença mínima. A diferença foi de 49,641 votos entre mais de 18 milhões. É uma diferença realmente muito pequena. A nova presidente é filha de Alberto Fujimori, que comandou o Peru durante a década de 1990 e deixou o poder no ano 2000. Keiko assume um país muito dividido pela eleição e marcado por uma sequência de governos interrompidos. Ela vai ser a 10ª pessoa a ocupar a presidência peruana desde 2016. O primeiro desafio vai ser formar uma base, que seja capaz de sustentar o governo no Congresso e evitar que o Peru volte a trocar de presidente antes do fim do mandato. Voltando ao Brasil, para te contar detalhes daquele vídeo que colocou uma versão artificial de Jair Bolsonaro na convenção do PL, que agora vai ser examinado em 2 frentes na Justiça. Uma delas está no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da corte, Cássio Nunes Marques, foi sorteado para relatar a ação apresentada pelo PT contra a campanha de Flávio Bolsonaro. O vídeo foi exibido no sábado, durante a convenção, que oficializou o senador como candidato à presidência, e com a imagem e a voz recriadas por inteligência artificial, Jair Bolsonaro aparecia declarando apoio ao filho. O TSE vai analisar se houve propaganda eleitoral antes do período permitido, considerando que a campanha nas ruas e na internet começa só em 16 de agosto. Antes disso, os partidos podem apresentar candidaturas e fazer convenções, mas não podem fazer pedido explícito de voto ao eleitor. A corte também vai decidir se o conteúdo desrespeitou as regras para o uso de inteligência artificial. Lá na convenção, esse vídeo que foi exibido no telão e que depois foi repercutido nas redes sociais, avisava desde o início que a imagem e a voz eram uma simulação. Ainda assim, a norma do TSE proíbe o uso de vídeo sintético que recrie uma pessoa para favorecer uma candidatura. O advogado Fábio Souto, por exemplo, a gente vai ouvir a opinião dele agora, está avaliando que o julgamento pode trazer consequências para a campanha de Flávio Bolsonaro. Na minha avaliação, a divulgação do vídeo pela campanha do candidato Flávio Bolsonaro violou disposições da resolução TSE, e isso pode levar a candidatura a sofrer algumas penalidades, como multas, inelegibilidade, até mesmo a cassação do registro ou de eventual mandato, se eleito for. A defesa de Flávio Bolsonaro está afirmando que não houve irregularidade. Os advogados argumentam que o material foi exibido numa convenção partidária e estava identificado de forma clara como uma produção feita por inteligência artificial. O mesmo vídeo também chegou ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, a pergunta não é só eleitoral. Vou te explicar. O PT, que entrou com essa ação, quer saber se o conteúdo foi uma maneira de contornar as restrições impostas a Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. Alexandre de Moraes proibiu a divulgação de manifestações político-eleitorais do ex-presidente, inclusive por terceiros. A defesa de Jair Bolsonaro está afirmando que ele não sabia da produção e não autorizou o uso da imagem e da voz na convenção. O mestre em Direito Político Renato Ribeiro não acredita que o episódio sozinho seja suficiente para mudar as condições da prisão domiciliar. O vídeo não é atribuído ao ex-presidente, não foi ele que fez esse vídeo e não há que se pensar em consequências para a sua pessoa, porque ele não tem nenhuma relação com essa produção desse conteúdo. É muito diferente da situação recente em que foi atribuído ao ex-presidente a autoria de uma carta em que ele pede voto especificamente do seu filho. Agora o TSE e o Supremo Tribunal Federal vão decidir, se o aviso sobre o uso da inteligência artificial foi suficiente lá na convenção
ou se o vídeo ultrapassou os limites impostos à campanha e também ao ex-presidente que está preso em casa. E ainda nesse tema, o candidato Flávio Bolsonaro vai prestar depoimento hoje à Polícia Federal no inquérito que investiga uma publicação contra o presidente Lula. O depoimento está marcado para as 14h. A postagem foi feita no dia 3 de janeiro, quando o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelos Estados Unidos. Flávio escreveu naquele dia que Lula seria delatado. Na mesma publicação, ele associou o presidente ao tráfico internacional de drogas e armas. Também associou Lula à lavagem de dinheiro, ao apoio a terroristas e a fraudes em eleições. A Polícia Federal analisou o conteúdo e concluiu que o senador atribuiu crimes a Lula sem apresentar provas. O relatório já foi enviado ao Supremo e, antes de decidir se denuncia Flávio ou pede o arquivamento desse caso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, quer ouvir a versão do candidato. O depoimento também abre espaço para uma possível retratação. A legislação permite que uma pessoa acusada de calúnia ou difamação fique livre da pena se retirar a acusação antes da sentença. A equipe de Flávio está afirmando que o inquérito tenta limitar a liberdade de expressão e retoma práticas de censura vistas durante a eleição de 2022. Depois do depoimento, o caso volta para a Procuradoria-Geral da República e a decisão seguinte vai ser denunciar o candidato ou encerrar a investigação. E ouve só essa, olha, o brasileiro diz que decide sozinho em quem vai votar. Pelo menos é assim que a maioria enxerga a própria escolha. Uma pesquisa Datafolha perguntou qual vai ser a influência da família, dos amigos, da imprensa, das redes sociais e dos líderes religiosos na decisão para presidente. Em todos os grupos apresentados, a maior parte dos entrevistados respondeu que não vai sofrer nenhuma influência. Esse índice vai ser de 58% quando a pergunta é sobre jornalistas e pessoas da imprensa. Esse índice vai de 58% quando a pergunta é sobre jornalistas e pessoas da imprensa a 67% no caso de líderes religiosos. Entre quem vive com um companheiro ou uma companheira, 60% afirmam que a opinião da outra pessoa não vai pesar na escolha. No caso dos filhos com 16 anos ou mais, 62% dos entrevistados pela pesquisa dizem que eles não vão ter influência. Agora vamos olhar para o outro lado da pesquisa. Quando o Datafolha soma quem admite muita ou alguma influência, a imprensa chega a 38%. É o mesmo percentual registrado para maridos, mulheres e companheiros. Filhos e amigos próximos aparecem com 36%. Pessoas acompanhadas nas redes sociais, aquele influenciador que fala sobre político, chegam a 32%. Já os líderes religiosos têm muita ou alguma influência para 23% dos entrevistados. Esse peso muda de acordo com o perfil do eleitor. Entre quem estudou até o ensino fundamental, 30% reconhecem alguma influência, sim, de líderes religiosos na escolha. O percentual cai para 15% entre as pessoas com ensino superior. A pesquisa também perguntou sobre a eleição passada. Entre os entrevistados que disseram ter votado em Lula ou em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, 92% afirmam que não se arrependem da escolha. E esse número ajuda a mostrar como os dois grupos seguem firmes, mesmo depois de quase 4 anos de disputas e mudanças no cenário político. Foram muitas. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios nos dias 22 e 23 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR 01166/2026. E olha, a aproximação do Brasil com a Coreia do Sul, que foi destaque no Panorama CBN de ontem, vai ganhar uma nova etapa voltada aos negócios hoje. Depois da agenda política em Brasília, o presidente sul-coreano Lee Jae-myung
participa de um fórum com empresários em São Paulo hoje. Ele vai ser recebido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Alckmin vai coordenar, pelo lado brasileiro, o grupo criado para tentar destravar aquele acordo de livre comércio entre a Coreia do Sul e o Mercosul. Essas negociações começaram em 2018. A última rodada formal aconteceu em 2021, tem tempo já, né? Agora os dois lados querem identificar o que ainda impede o avanço, né? E tentar acelerar essas conversas. Para o Brasil, esse esforço ganhou ainda mais importância com esse aumento das tarifas cobradas pelos Estados Unidos, né? O governo está buscando outros compradores e tentando reduzir a dependência dos mercados tradicionais. A parceria não está limitada ao comércio, não. Brasil e Coreia assinaram entendimentos na área de minerais críticos, matérias-primas usadas na produção de baterias, equipamentos eletrônicos e tecnologias de energia limpa. A proposta é atrair investimentos para que uma parte maior do processamento e do refino seja feita aqui no Brasil, em vez de o país vender só o minério bruto, né? A cooperação também chega ao setor espacial. A empresa sul-coreana InnoSpace está planejando lançar um novo foguete no centro de Alcântara, no Maranhão, isso em setembro desse ano já. A tentativa anterior, que aconteceu em dezembro do ano passado, terminou numa falha pouco depois da decolagem. Não sei se você se lembra disso. Felizmente, nessa ocasião, ninguém ficou ferido. Lula confirmou que a empresa vai voltar a usar a base brasileira. A missão espacial da empresa coreana InnoSpace, a partir do centro de lançamento de Alcântara, abriu caminho para uma nova frente de cooperação tecnológica, que possivelmente em setembro teremos em Alcântara, na base de Alcântara, um novo lançamento de foguete, e nessa, presidente, eu faço questão de estar presente. Se o outro foguete não subiu, esse vai subir, e a partir desse todos irão subir. Depois do fórum de hoje, o desafio então do grupo coordenado por Alckmin vai ser transformar essa aproximação política em prazos, né? É o que a gente quer saber, quando é que esse acordo vai de fato sair. A gente quer saber também dos investimentos e o avanço real nas negociações comerciais entre os dois países, algo muito importante considerando esse tarifaço enorme para vários produtos brasileiros que os Estados Unidos estão impondo neste momento. E olha, o Rio Grande do Sul volta a enfrentar hoje um dia de atenção máxima com a chuva. O INMET colocou parte do estado em alerta vermelho, que é o nível mais alto da escala. Os acumulados podem passar dos 100 milímetros em 24 horas. Pessoal, é muita coisa. Se você mora em cidades como Uruguaiana, Bagé, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre, é hora de ter muita atenção mesmo, viu? Isso não significa que vai chover mais de 100 milímetros em todas essas cidades. O alerta indica que pontos dessas regiões podem receber uma grande quantidade de água em pouco tempo, mas é necessário ter muita atenção. Quase todo o Rio Grande do Sul também está sob alerta laranja para tempestades. Há possibilidade de granizo e rajadas de vento de até 60 km por hora. A preocupação está aumentando porque os rios e o solo já receberam muita água nesses últimos dias e uma pancada mais forte pode provocar alagamentos, inundações rápidas e nova elevação de arroios e rios. Na hora da gravação desse panorama, a Defesa Civil também estava mantendo um alerta vermelho para a inundação do rio Uruguai, em Itaqui e Uruguaiana, válido até as 9 horas da manhã de hoje. A instabilidade é provocada pela passagem de uma frente fria e deve continuar nessa quarta-feira, ainda com chuva e trovoadas. Quem estiver em área de risco precisa acompanhar os avisos da Defesa Civil e nunca tentar atravessar ruas ou estradas alagadas, e a gente torce para que o impacto não seja tão grande assim como a previsão do tempo está indicando. Vamos voltar para o noticiário internacional. Agora para falar das guerras, que estão acontecendo. Inclusive, Donald Trump vai receber hoje na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Além dele, o presidente da Ucrânia também, Volodymyr Zelensky. As reuniões vão acontecer separadamente e tratam de duas guerras que seguem sem solução. Com Zelensky, Trump vai discutir uma nova tentativa de retomar as negociações de paz com a Rússia. O presidente ucraniano também quer reforçar a defesa aérea do país,
que enfrenta falta de mísseis Patriot. Trump já anunciou um plano para permitir a fabricação desses armamentos lá na Ucrânia e a produção ainda deve levar tempo para começar. Na conversa com Netanyahu, o principal assunto vai ser o Oriente Médio. Estados Unidos e Israel têm divergências sobre a guerra contra o Irã e sobre as operações israelenses em Gaza, no Líbano e na Síria. Trump está tentando acelerar acordos e reduzir a presença militar de Israel na região. Já Netanyahu está afirmando que qualquer recuo depende do desarmamento completo do Hamas. Hora de falar de futebol aqui no Panorama, porque o Santos entra em campo hoje com uma boa vantagem e chance de resolver a classificação diante da torcida, hein? Às 9h30 da noite, o time recebe o Universidade Central da Venezuela na Vila Belmiro pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. Como venceu a primeira partida por 4-1, o Santos pode até perder por 2 gols de diferença e ainda assim garante a vaga nas oitavas de final. A torcida santista está torcendo bastante. E pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o Bahia levou a melhor sobre o Botafogo. A equipe baiana venceu por 2-1 no fechamento da 13ª rodada. Hora de encerrar o panorama dessa terça-feira, só a edição da manhã. Fique por aqui porque Leandro Gouveia volta logo mais tarde para atualizar tudo que a gente trouxe e trazer outros detalhes do noticiário que vão repercutir ao longo da tarde. Mas antes, deixa eu passar aqui para mandar algumas mensagens para vocês, alguns abraços. Por exemplo, o Ricardo Bianchim, ele que acompanha todos os dias os episódios do Panorama, deu uma atrasada, tá até maratonando no podcast, que legal, tá ouvindo a edição do dia 23, tá rindo alto dos argentinos exigindo VAR impresso. Olha só que legal, o Panorama CBN tem esse alcance também. O pessoal não gosta só de ouvir as notícias, Laerte Afonso. Eles gostam da maneira como a gente faz o Panorama CBN. Isso é muito legal, pessoal. Te agradeço demais, viu, Ricardo, pela sua mensagem. Valeu aqui. A mensagem do Ricardo chegou para mim lá no meu @gabafreitas, né, meu Instagram. Mas aqui pelo o Spotify, né, chegaram outras mensagens também. O Rodrigo, de Pouso Alegre, Minas Gerais, diz que está ouvindo a gente em São Bento do Sapucaí, em São Paulo, porque ele está fazendo uma romaria a pé até Aparecida do Norte. Panorama sempre me acompanha, foi o que ele disse. Rodrigo, que demais. Muito obrigado aí por levar a gente contigo nessa sua romaria. E boa sorte, viu? Vai dar tudo certo, você vai chegar em Aparecida do Norte logo logo e muito bem. O Daniel Nascimento também ouvindo a gente de Imperatriz, no Maranhão. Um abraço para você, Daniel, valeu pela mensagem. Matheus Lima, dizendo que escuta a gente de manhã para ficar atualizado, mandando um abraço dele pra gente, a gente mandando de volta. Matheus, obrigado, ele que é de Fazenda Rio Grande, no Paraná. E tem também, Laerte Afonso, a mensagem, olha que legal, da Alice. Ela disse que tem só 12 anos e já escuta o Panorama. Ela disse que sabe que ainda é segunda-feira, ela mandou essa mensagem ontem, né, quando era segunda-feira, mas ela queria pedir uma música para sexta-feira. Como na sexta-feira a Bianca vai receber muitas mensagens de pedidos de música, vamos tocar agora, Laerte Afonso? A verdade é transparente no mirar da tua Argentina, minha menina, me diz como... Olha aí, Catedral, Eu Amo Mais Você, é o nome da música. Ela disse que a mãe dela sempre tocou essa música pra ela. Tá aí, Alice. Eu amo mais você do que eu. A gente também te ama muito, Alice. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Te agradeço. Você que tá aí do outro lado, que não mandou mensagem também. Foi muito bom estar com você aqui no Panorama, viu? Volto num próximo momento aí, numa próxima brecha da programação de férias da Bianca, feriado, quem sabe. Muito legal, gente. Um abraço para você aí do outro lado. Fique ligado na programação de hoje da CBN. Se atualize com o Leandro Gouveia logo mais na segunda edição. Tchau, tchau. Sem parar, a verdade é transparente no mirar.